Olá, hoje eu quero falar aqui, o tema de hoje aqui é sobre o rei Saul, mas o tema aqui é o rei Saul e a arrogância. O que eu quero falar aqui é o importante a gente refletir aqui sobre a arrogância, né? A importância de nós podermos eliminarmos o nosso ego, aquele ego assim de sentir superior aos outros, pessoas que se acham ali que sabem mais que os outros, pessoas acham porque ela tem estudou na faculdade mais cara do mundo, ela sabe mais que os outros. Pessoas que acham que é muito mais importante que os outros. Então, eu vou contar uma história aqui sobre, né, tá lá na Bíblia, lá, primeira Samuel, quando fala que Saul foi escolhido ali como rei. Ele foi o rei da nação, o rei ali de Israel. Então ele tinha um cargo importante, importantíssimo. Então quando o Saul ele foi à guerra, ele desobedeceu. Quando Samuel chegou perante a Saul, falou com Saul, falou assim: Saul, você não será mais rei de Israel, porque você desobedeceu. Então ali para Saul foi uma coisa terrível. Por quê? Saul ele queria o poder, chama arrogância. Não mostra aqui na Bíblia que mostra aqui que Saul ele não teve aqui a humildade de reconhecer realmente: eu perdi o cargo, eu não posso mais ter esse cargo. Talvez se Saul tivesse deixado esse cargo de rei, ele não teria morrido na guerra. Talvez Israel poderia ter até vencido a guerra. Mas não, a ganância de Saul foi demais. Ou seja, o ego de Saul. Ele queria mostrar para os outros que eu posso, eu quero, esse poder é meu, eu quero aparecer, eu quero é o eu. O eu. Quantas vezes ele perseguiu Davi, mostrando lá, ó, é eu, nada de Davi, mandou matar Davi. Quando você pega Davi de um lado e Saul de um outro, o que você vê lá é o seguinte: a humildade de Davi em reconhecer o erro. E Samuel não. Samuel não queria aceitar. O arrogante aí, você não quer aceitar que ele está errado. Ele trabalha muito no eu, é eu quero isso, é eu faço isso, é eu fiz aquilo. Se o arrogante trabalha em equipe, aquela pessoa tem um ego lá em cima e trabalha em equipe, se a equipe consegue o resultado, aquele chefe que tem um ego lá no alto, ele fala: não, é eu que consegui, é eu que fiz. Ele nunca coloca o nós, ele coloca sempre na primeira pessoa. É eu, é eu, é eu, é eu fiz isso, é eu fiz aquilo. Ele nunca sabe agradecer a equipe. Ele nunca sabe olhar para os dois lados. Ele sempre coloca o eu. Quantas vezes nós vemos líderes religiosos desse jeito? Você parece um membro lá, simplesinho, eles querem cortar aquele membro. Não, é eu. É eu quero assim, é eu faço assim, é assim, é eu faço assim. Então pronto. O eu. O eu está se matando a própria pessoa. Saul, então mostra que quando Saul foi à guerra, que os filisteus cercou Israel de um lado e cercou Israel de outro, o que Saul fez? Saul falou: eu morrer na mão desses povos? Até para morrer, Saul teve arrogância. Talvez ele nem iria morrer. Mas o que aconteceu? Com tanta arrogância, Saul ele enfiou a própria espada no seu próprio corpo lá e ele se suicidou. E além disso, os filhos também de Saul morreram na guerra. Imagina que tragédia. Tudo por causa da ganância, do ego. Quantas vezes nós também não estamos morrendo aí espiritualmente por causa do ego? Quantos relacionamentos não estão sendo destruídos aí por causa do ego, por causa do eu? É eu que quero assim, é eu faço, eu quero desse jeito, eu sou assim, jamais eu vou mudar.
Quantas vezes o marido chega do serviço cansado, a esposa às vezes não tem aquela compreensão, quer cobrar coisa do marido, não, vamos fazer isso agora, espera descansar. Mas fala, não, eu quero assim, eu. Em vez dos dois se conversarem, às vezes o marido chega para conversar um pouquinho, não, eu não quero conversar agora, que agora é a minha novela, é a hora de eu assistir a TV, eu. Eu quero assim. Ah, vamos conversar agora. Não, agora está na hora do outro programa. Eu. Então eles nunca conversam. Quantas vezes a esposa também chega perto do marido, não, eu quero também desse jeito. Você agora é exclusiva para mim. Eu quero assim. Aí eu preciso trabalhar. Não, você não vai trabalhar porque eu não deixo. Eu não quero. Porque o arrogante, ele é controlador. Ele começa a controlar. Eu quero o seu cabelo assim, vai ser assim. É desse jeito assim. Então, quantas vezes as pessoas, às vezes, julgam o outro lá, o outro é arrogante, mas quantas vezes nós também não agimos como arrogante? Quantas vezes nós não somos egoístas? Quantas vezes nós não colocamos o eu acima de tudo? Quantas vezes o outro me ajuda ali no emprego e eu falo, é eu? Quantas vezes o outro, na hora H, me salva ali com dinheiro emprestado? Eu falo, não, é eu que consegui isso. Então, às vezes, nós devemos refletir. Será que eu também não estou sendo arrogante em alguma situação? Será que eu não estou sendo arrogante com o jardineiro? Com a faxineira? Com as pessoas que trabalham ali em minha volta? Então eu vou falar uma coisa aqui. Quando Deus escolheu Davi aqui, ó. E o Eterno está lá em Samuel 16:7. E o Eterno disse a Samuel: não atente à sua aparência, nem à grandeza da sua estrutura, porquanto o rejeitei. Pois não vejo como vê o homem. Então Deus ele não vê, então você que não vê assim como vê o homem, como o homem vê. Nós vê as coisas de um jeito, Deus vê de outro. Quantas vezes a gente vai no templo, vai vir uma pessoa aí, grandão, ele é um político, ou é um cantor, o templo enche, o templo se enche. Quantas vezes vai ali um humildezinho, vai ali uma pessoa, ou 10 pessoas só, ainda critica. Quantas vezes a gente vê pessoas às vezes na rede social, somente que é jovem, eu sei tudo, aqueles jovens, eles nem são da fralda direito. Eu sei tudo, eu conheço tudo, fica falando sobre política, nunca viveu dentro da política, fica falando sobre política, é isso, é aquilo, é aquilo. E você vai questionar com ele. Eu sou dono do meu nariz, eu conheço tudo. Velho, você tem que ficar esperto. Infelizmente, se a pessoa for muito arrogante, não eliminar o ego, quando tem que editado, o ego vai te levar para um lugar longe e vai te deixar lá. Então, quantas vezes uma pessoa quer simplesmente... quando a gente vê aí nos templos aí, tirando foto de cesta básica, é muito bonito, né? Ver os templos ajudando as pessoas. Mas quantas vezes as pessoas, muitas vezes ela quer um abraço. Quantas vezes se você mandar uma mensagem de bom dia, de boa tarde para a pessoa, boa noite, ali vai mudar muita coisa na vida daquela pessoa. Quantas vezes a pessoa ela quer ser ouvida, ela quer ser escutada. Às vezes nós fechamos a porta, não, agora não estou com tempo. Agora não quero te escutar, eu não posso. Quantas vezes nós fechamos a porta para aquela pessoa? Às vezes a pessoa está deprimida, está passando por dificuldade. Nós deixamos aquela pessoa de lado. Outras pessoas que eu vejo têm habilidade na psicologia, podia estar aí também fazendo algum trabalho voluntário dentro do tempo, mas não, é como se fosse eu ter conhecimento para mim. Eu falo, o Marcelo, eu sou formado na área de gestão de pessoas. Eu fiz um curso aí, para muitos é humildezinho, mas eu estudei com psicólogo.
que eu também perguntava ali como que eu podia agir, como que eu podia não sei o quê. Então, eu faço o que eu posso para poder ajudar as pessoas. Eu também preciso de ajuda, é claro que eu preciso. Eu erro, eu acerto. Todos nós precisamos de ajuda. Agora, o arrogante não. O arrogante acha que é só os outros que precisam de ajuda. Ele nunca precisa. Ele é o bom. Ele é o que sabe tudo. E no final das contas, vai terminando igual Saul. Vai morrendo ali pela própria espada. Ou seja, vai morrer pela própria... Vamos colocar aqui, pela própria espada espiritual. Quantos que não está morrendo aí pela própria espada espiritual? Não, eu sei tudo, eu falo tudo, eu sou bom, eu faço aquilo. Então, você vai vendo as pessoas pelas atitudes das pessoas. Saul, na hora ali, mostrou que o negócio é uma beleza, ó, o camarada, ó, segundo fala que veio de família lá, nobre, um rei. De repente, as atitudes dele foi mostrar tudo ao contrário. Um desobediente, arrogante. Fez a equipe dele toda se perder. Por causa de quê? Por causa da desobediência. Então, o que possamos é o quê? Refletir sobre nós mesmos. Será que eu não estou sendo arrogante? Será que eu não estou eliminando o meu ego? Cada dia que for amanhecer, tem que fazer assim, eu quero estar na luz. Porque o corpo da gente é como se fosse um receptáculo. E o receptáculo é o quê? É para receber a luz. Abrir a cortina e falar assim, ó, eu quero eliminar o meu ego. Deixa a luz entrar e elimina o ego. Então, até a próxima aí, com o próximo vídeo aí. Agradeço a todos aí que estiver assistindo. Até mais.